O que está acontecendo lá atrás? Certo. Quero falar com vocês agora sobre a necessidade de pastores. Antes de adentrar nas 100 razões pelas quais você deveria ser um dedicado ganhador de almas, eu vou lhe apresentar 100 razões convincentes pelas quais você realmente deve ser um ganhador de almas. Tudo bem. Por que você deve contar a ele sobre Jesus Cristo, o Salvador? A primeira razão pela qual você deve ter um pastor é que, de fato, nós precisamos ter pastores. Tudo bem, você está aí é porque é absolutamente desastroso para uma congregação ou para um povo não ter um pastor. Amém. Moisés fala ao Senhor dizendo: o Senhor, o Deus do Espírito de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, um líder capaz que saia diante deles e entre diante deles, que os faça sair e entrar e as conduza, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm um pastor para guiá-las e protegê-las e cuidar delas. Amém. Olha, as pessoas precisam de alguém para seguir. A maioria de nós precisa de alguém para seguir. Quantos percebem isso? E nesta escritura diz que aquele que possa entrar diante deles, que possa guiá-los para fora, trazê-los para dentro, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. A primeira coisa que um pastor faz é sempre ir à frente deles e liderar. É por isso que a maioria das congregações é sempre mais jovem do que o seu pastor. Se você é pastor, não espere ter muitas pessoas que sejam consideravelmente mais velhas do que você. Ou eu disse pessoas que são mais velhas do que você. Sim, é isso que eu quis dizer. Não espere ter muitas pessoas que sejam muito mais velhas do que você. Porque um pastor vai à frente. Então você entra na vida antes. Você entra antes deles nos problemas do casamento, nas questões de ter filhos, nas dificuldades. Você entra antes deles e sai antes também. Então, quando você já passou por isso, as pessoas realmente estão olhando para a sua vida. É por isso que muitas vezes, quando você quer se sair bem no ministério, uma das primeiras coisas é se casar, que é o maior problema de todos em nossas vidas. E por isso eles querem ver alguém que já passou por isso antes deles e dizem: ah, ele passou e ainda está de pé. Ele está bem. Então vamos nós também passar por isso. Muitos de vocês, de fato, não teriam se casado se não tivessem visto seus pastores e líderes espirituais, como o pastor Clufio e outros, já casados. Não é verdade, meus irmãos? Quantos de vocês percebem que isso realmente os inspira a também serem pessoas casadas e comprometidas? Quantos de vocês já se casaram? Sul-africanos, vejam bem, o Francisco não queria se casar por um longo período de tempo. E quem mais? Este é o presente Kuo, um presente muito especial, um presente verdadeiramente único. E quem está sentado confortavelmente ao seu lado neste momento? Makafa Izanizani Sim and other related concepts. Você sabia que muitos jovens na África do Sul não se casam? Apenas sexo, 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 sexo. Não é verdade? Então, Deus agora traz alguém que vai na frente deles e eles me veem. Eu não queria me casar, mas Deus me deu um pastor que entrou no casamento antes de mim. Esse foi o reverendo Fred Price. O casamento dele, pelo menos quando ele fala sobre o casamento e em suas fitas e tudo mais, é um exemplo notável e inspirador para todos nós. Eu me senti encorajado em relação ao casamento, que era algo bom e que podia dar certo. Entendeu? E isso encoraja as pessoas quando veem que você não é tão pobre, então elas também sentem: ah, eu também posso conseguir. É muito desastroso para as pessoas não terem alguém para admirar. Um dia eu fui ao quarto da minha irmã mais nova. Naquela época, elas não eram salvas. Elas tinham fotos do Michael Jackson. Quem são as outras pessoas? Lionel Richie, e quero dizer, esses caras.
cartaz grande, todos nós. Esses eram seus modelos ou suas estrelas. Quando eles foram salvos, eles expulsaram todas as fotos dessas pessoas. Por que Mike Tyson deveria ser seu modelo? Ou Michael Jackson? Ele não está quebrado. Ouvi dizer que estão vendendo a casa dele. Sim. Este não deve ser seu modelo. Seu papel deve ser o de seu pastor. Pastor Clough, Pastor Kingsley. As pessoas que estão aqui, eu vejo que elas são um exemplo. Eles vão ficar. Eles estão seguindo em frente. Eles estão vivos. O que você acha? As pessoas precisam de alguém. Então, há muitas pessoas na África do Sul que estão esperando ver jovens como você. Jovens, levantem-se. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 21. Você é sexualmente ativo? Você não é casado e é sexualmente ativo? Não. Não. Sente-se. Se você é casado, sente-se. Você deve se casar. Ok? Então diga amém. Não faça perguntas. Fazer perguntas? Não pergunte como, quando ou o que quer que seja. Basta dizer amém. Deixe sua vida mudar. Seja uma pessoa responsável. Amém. Não fique acreditando por muito tempo sem se casar. Enquanto isso, você quer fazer sexo. Para que serve o casamento? Casado. Uma das principais porcentagens de casamento é por sexo. Cerca de 90% das pessoas representam 90%. Pedro, não é verdade? Sim, é isso mesmo. Não espere até que você seja um homem velho para se casar. E você vai ver que não consegue fazer nada quando se casar. Então case-se e fique com uma mulher realmente para sempre, até você morrer ou ela morrer. O que você acha? É um sinal de honra quando você realmente tem isso. Veja só, por exemplo, quando você vê alguém que tem uma pessoa amada, você deve saudar essa pessoa. Muito bem. Quando você vê alguém que conseguiu noivar a pessoa amada, você deve pensar no tradicional lobola. Ele pagou o lobola, o dote esperado e significativo. Você o cumprimenta e então aperta a mão dele. Quando você vê alguém que se casou com a pessoa, você a cumprimenta, aperta a mão dela e depois bate palmas para essa pessoa, demonstrando sua alegria. E não olhe para longe. Eles estão bem aqui. Na casa do seu pai há muitos vasos. Arrume uma irmã de verdade que esteja realmente presente na casa. Não vá trazer uma estranha para casa. Uma mulher estranha, uma mulher desconhecida. Uma mulher estranha. Uma das principais características é que você não sabe muito sobre ela. Qualquer pessoa sobre quem você não sabe muito é um estranho. E a Bíblia chama uma mulher estranha de estrangeira, pessoas misteriosas e desconhecidas ou forasteiras. Quando você faz perguntas para elas, cada segredo leva a outro segredo. Não. O número 2 é o resumo, onde você pergunta: qual é o seu passado? Só mais um ou dois? Mais um ou dois relacionamentos. Um ou dois amigos. Essa é a resposta? Nebuloso. Só para jogar uma nuvem para você não ir mais longe. Então, irmãos, o povo de Deus está esperando ansiosamente por alguém que os guie com sabedoria e direção. Vá diante deles e mostre o caminho correto. Como viver suas vidas de forma plena e significativa. Como se mover com um propósito divino. Faça isso. Torne-se a pessoa que Deus os chamou para ser. Olá a todos. E deixe-me dizer, Deus nos enviou de Gana para vir e inspirar vocês. Sim. Não é tudo o que seu pai vai lhe ensinar. Veja, um dia eu estava dando conselhos a um rapaz na igreja. Eu estava conversando com ele sobre como ele estava tratando a esposa. Eu disse para ele: olha, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Então, enquanto eu falava com ele, eu disse: olha, o que estou te dizendo, eu nunca vi meu próprio pai fazer.
Eu aprendi isso quando vim para a igreja. Há muitas coisas que você não aprende em casa. É por isso que a Bíblia diz para não chamar ninguém de pai. Porque nenhum ser humano pode ser pai o suficiente. Por isso Deus coloca várias pessoas na sua vida que compõem a paternidade para você. Porque às vezes você pode aprender isso em casa. Aprendeu isso em casa. Mas você nunca vai saber nem como se vestir. Você nunca vai saber nem como comer. Você nunca vai saber nada sobre casamento. E quando chega em certos assuntos, seus pais não gostam de conversar. Não é verdade? Eu tenho filhos e tem algumas coisas sobre as quais eu realmente não gosto de falar com eles, sabe? Eu não falo sobre isso. Minha esposa diz, você tem que conversar com seus filhos. E eu digo, você fala. Por que eu deveria falar? Você fala. Sou grato ao pastor Cole e aos outros pastores de jovens que podem conversar sobre essas coisas. Porque não é fácil. Tem coisas que não são fáceis de conversar. Não é verdade? É mesmo verdade? É realmente verdade. Certo, então, estamos procurando por homens que sejam verdadeiramente honrados. Termine seus estudos. Não abandone a escola. Estamos esperando ver alguém que foi para a escola e terminou. Disse, você tem mais 3 provas. Decidiu descansar. Tem mais uma prova, decidiu descansar. Parou no meio do caminho. Termine a escola. Veja, o povo de Deus está procurando um pastor. Alguém que vai à frente deles. Ele sai, ele os conduz para fora. Ele os conduz para dentro. Sua vida é um exemplo. Indo e vindo, indo e vindo. O povo do pastor não olha apenas para o que você prega. Eles observam quem você é, como você é, o que faz, o que dirige, onde mora, o que veste, como se comporta. Eles estão te avaliando por muito mais do que suas palavras. Então não pode. Por isso você precisa mudar a sua maneira de se vestir. Você não precisa se vestir como um mulligan. Você sabe o que é um mulligan quando está jogando golfe e você joga e a bola vai para o lado. Você diz que é uma aposta sem pontuação. Não vamos olhar para isso. Não vamos marcar. Não deixemos que isso aconteça. Vamos ignorar. Você não precisa ser um irmão que não marca pontos. Você tem que saber como usar uma gravata e um terno. Sim, é fundamental para a sua apresentação. Quanto a mim, acabei de sair da Cooley High. Ouça, e você está prestes a alguns caras como são. Somos sobreviventes da luta. Nós somos da luta. Nós estávamos na luta, sim. Quando Deus entra na sua vida, Ele te transforma. E veja, o motivo de você estar neste acampamento não é para ouvir ensinamentos cristãos. Estamos tentando te ajudar a se tornar um pastor, um líder, alguém que seja um exemplo. Você não pode só ter chinelo de dormir. Você não tem nenhum problema. Só chinelos. Traga seu chinelo. Deixe-me mostrar. Este é o único chinelo que você tem. Por que você precisa ter sapatos que possam ser usados com terno? Onde o Shario quer mostrar a eles. Como você chama isso? Fracassos. Sandálias de dedo. Palmas, palmas. And then, yes, palmas, palmas. Você tem que saber se barbear para não parecer que José acabou de sair da prisão. Pai Abraão, você sabe exatamente do que estou falando? Eu aprendi isso na igreja. Lembro-me de que muitos anos atrás eu estava em uma igreja, a Victory Church, localizada em Londres no ano de 1983. O pastor disse, olha, se alguém chega e a pessoa não se barbeou, o respeito por ela cai imediatamente. Ou seja, você poderia ter se barbeado direitinho para que ou você tenha barba ou não tenha. Então ele estava falando conosco. Nós éramos obreiros. Um instrumental diz, ou você tem barba ou não tem barba. Você não pode. Quero dizer, parecer um ex-presidiário ou ex-condenado andando por aí. Você tem que aprender isso. Eu aprendi isso na igreja. Não foi meu pai quem realmente me disse isso. Meu próprio pai que me falou sim, de fato. Você tem que aprender a cheirar bem. Alguns de vocês têm um cheiro bastante ruim e realmente não gostam de ouvir isso.
vocês não entendem a minha mensagem. E mesmo que você não seja pastor, você aprende a fazer isso. Você pode estar tocando um instrumento, você não é marginal, você joga bem vestido. De Angola, para onde podemos ver que algo realmente mudou muito em sua vida. Algo interno está funcionando externamente. Ah, que grande e significativa mudança na minha vida. Algo interno está funcionando e se manifestando externamente de forma notável. Que profunda e notável mudança na minha vida. Sim, algo muito importante por dentro está acontecendo. Não, este é outro trabalhando do lado de fora. Algo dentro está agindo fora. Que mudança na minha vida. Você veste seus sapatos, sua boca, sua barba. Estamos procurando por um exemplo, por favor, sente-se, de santas e respeitáveis damas, senhoras devidamente e elegantemente vestidas, sabem que vocês chegaram ao local. Podemos ver todos os seus seios. Só resta um mamilo que você não tirou. Apenas com o mamilo que sobrou é o que realmente temos. Estamos esperando. Olha, é triste quando você não tem um bom exemplo. Você pode ser bonita sem mostrar partes do seu corpo. Você pode ser bonita sem mostrar partes do seu corpo. Você pode ser uma mulher bonita e elegante, sem ainda assim mostrar sua roupa íntima. Se você está usando uma calcinha azul, então não precisamos ver quando você chega. Olha, você realmente não precisa usar coisas que eu nem sei como vocês chamam exatamente essas coisas aqui neste lugar. Eu sou. Quero dizer, às vezes um dia eu vi alguém. Eu disse, olha, eu só não sei o que me controlava. Eu queria dizer para olhar, remover tudo. Basta remover tudo. Basta tirar tudo o que está impedindo o seu caminho. E então, por favor, caminhe por aqui de forma completamente livre. Por favor, tire isso daqui, para que saibamos com toda a certeza que você não é. Você não usou nenhuma roupa para que nós não ligássemos o ar-condicionado, porque você está aqui conosco. Ei, então eu lhes digo, estamos procurando por mulheres de verdade para entrar e sair. Leve-as para dentro e leve-as para fora. As pessoas estão realmente muito procurando por isso, de fato. E sabemos que as mulheres que agora já não estão mais bonitas, estamos falando de pessoas que estão bonitas. Mas você não precisa ser assim para ser bonita. E se você é um verdadeiro irmão, quando vê mulheres assim, deve saber que essa é uma mulher estranha. Ela está acostumada a se despir. É por isso que ela não percebe essas coisas. Ela é alguém que se entregou. Quando eu contei até 4, tudo estava desligado. Contando até 4. 1, pegue. 2, pegue. 3, pegue. 4. É por isso que eles não percebem que estão despidos. Porque elas estão acostumadas a ficar nuas na frente de tantas pessoas diferentes. Então é uma das características de uma mulher estranha. Sim, há uma em particular. Quando você vê notas, é uma mulher estranha. Você não precisa de conhecimento. É conhecimento, não conhecimento. Conhecimento. Assim que você perceber isso, não diga nada para ela. Apenas dê e se proteja. A Bíblia diz que ela está caçando. Ela está caçando. Ela é uma caçadora. Eu disse que ela é uma caçadora. E você sabe a quem ela está caçando? Ela está caçando a vida preciosa. Alguém que é precioso. Alguém que é verdadeiramente chamado por Deus para um propósito maior. Alguém que vai ser um pastor dedicado. Ela está ativamente caçando. Ela disse que está diligentemente procurando por algo. Irmãos,
A Bíblia, em sua sabedoria, diz que por meio da influência de uma mulher devassa, o homem é lamentavelmente reduzido a um mero pedaço de pão. Ele entrega tudo o que possui, incluindo seus bens, sua honra e sua própria dignidade. Então, as pessoas realmente precisam de alguém que possa ir à frente delas. Números 27, versículo 15. Alguém que possa tirá-las de todos os problemas e levá-las para coisas muito boas e prósperas. Amém. Tirá-las dos velhos e antigos caminhos e levá-las para novas e melhores áreas de vida. Amém. Você está aí? Número 2. As pessoas estão divididas. Você está aí? Sem uma família, então. E sem uma família, quando não há um pastor para guiá-los, há muitas cidades na África do Sul onde as pessoas estão profundamente divididas e completamente dispersas, sem direção. 1 Reis 22:17 claramente diz: as pessoas estão divididas e sem família como ovelhas, sem um pastor para as conduzir e proteger. Em 1 Reis, capítulo 20, versículo 17, está escrito, e ele disse: eu vi todo o Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor. E o Senhor disse: estes não têm um mestre, que cada um volte para sua própria casa em paz. Amém. Amém. Você está aí? Sim. Sem mestre. Dispersos. Todos vocês estavam dispersos antes, mas olhem para hoje. Na manhã de terça-feira vocês estão aqui reunidos. É por causa da presença de um pastor. Amém. Quantos mais vão sair lá fora, para que outros que estão sendo dispersos também possam ser encontrados e reunidos em uma grande e amorosa família de fé e esperança? Hoje as pessoas na igreja, a igreja é mais uma família do que até mesmo a sua família biológica. Sim. Quando a lady pastora Juanita, esposa do bispo Sai, faleceu, a igreja era muito mais do que apenas uma família para ela. Era até mesmo mais do que a sua própria família. Então, a própria igreja se reuniu com a família dela e comunicou claramente à família: dissemos a eles que ela é nossa. Isso porque engana. Quando uma pessoa falece, o corpo do indivíduo falecido pertence, por direito e tradição, à família biológica. Então a família vem para buscar o corpo e faz o que bem quiser. Mas nós dissemos a eles que ela pertence a nós, a esta família. E eles disseram: sim, reconhecemos que ela pertence a vocês, podem ficar com ela, façam o que realmente quiserem. Então nós a enterramos, fizemos tudo e finalmente a enterramos na igreja. Você está aí? Veja bem, porque chega um momento em que sua família se torna mais, se você realmente quiser, espere para ver, à medida que você se aprofunda mais na igreja e na obra de Deus. Jesus fez uma pergunta: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são minhas irmãs? Quem foi meu pai? Aqueles que estão fazendo a obra de Deus e obedecendo aos seus mandamentos, esses são a minha verdadeira família. Isso é algo que acontece com todo verdadeiro pastor que trabalha arduamente para o Senhor, o pastor. A igreja se torna mais uma família do que qualquer outra coisa. Você está me ouvindo claramente agora? Você está me ouvindo bem e distintamente? Ok, o número 3 de pessoas está realmente doente e bastante enfraquecido, o que é uma situação preocupante e exige atenção. Estou falando da necessidade de pastores. As pessoas ficam doentes e enfraquecidas sem um pastor. Em Ezequiel, capítulo 34, versículo 4, diz: a doença não te fortaleceu, nem curaste o que estava doente, nem restauraste o que estava quebrado, nem trouxeste já de volta o que foi afastado, nem procuraste verdadeiramente o que estava perdido. Amém. Todos esses são problemas de pessoas que não têm pastores. Em primeiro lugar, em Ezequiel capítulo 34, versículo 4 diz: vocês não os fortaleceram.
então as pessoas ficam fracas. Quantos de vocês realmente se tornaram mais fortes desde que encontraram Jesus? Você se tornou mais forte desde que? De força em força. De força em força. E quando você se torna um pastor, você se torna forte. Você se torna muito forte. Você está aí? Você está me ouvindo? Um dia encontrei irmãos procurando esposas. Eu disse, irmãos sem esposas, precisando e com mais de 35 anos, me procurem após o culto. Então todos vieram falar comigo. Irmãos mais velhos que ainda não têm esposas em suas vidas. Adultos, irmãos adultos muito sérios de verdade. Então, quando os conheci, conversei com eles por algum tempo e entendi por que ninguém queria casá-los. Você quer saber por quê? Você quer saber por quê? Você quer saber por que ninguém queria casá-los? Sim. Deus, eles não eram espirituais. Nenhum deles era pastor. Veja, ser espiritual torna você forte. Eu poderia mostrar a eles, rapazes de 25 anos, que muita gente quer casar. Mas esses caras, como vocês, não conhecem a palavra. Tudo o que vocês têm é dinheiro. E eles estavam reclamando que as garotas de hoje, você tem que dar muito dinheiro para elas antes que te sigam. E eu pensei comigo mesmo, quando fui conquistar a minha esposa, não dei dinheiro para ela. Nenhuma Bíblia diz que por causa da ansiedade, do unguento, as virgens amam de ir. Quando você é ungido, as pessoas o amam. Você não terá dificuldade para chegar até mim. Para cada pastor ungido na congregação, há mais de 200 pessoas que estarão prontas para se casar com você a qualquer momento. Tá. Se você diz, estou disponível, eles também dizem, nós também estamos aqui. Mas é por uma profunda falta de espiritualidade que você não é absolutamente nada, porque você é Ele, o próprio ser divino. Você está apenas se movendo neste mundo sem profundidade. Diga-lhe, quando você é espiritual, há uma profundidade e força. Mesmo quando você não tem as respostas, há uma força ao seu redor que você não consegue explicar. Sim, realmente. E é por isso que esses caras não conseguiam ninguém para se casar com eles. Unção, um ânion livre, um unguento livre, uma palavra livre, um trabalho livre, todos essenciais de Deus livre. Apenas usando o seu rosto cru para atrair, e seu rosto não consegue atrair as garotas. As pessoas são fracas e realmente precisam de um pastor para lhes dar a palavra e as estabilizar completamente. E é por isso que vim para a África do Sul, para encorajá-lo a se tornar um pastor. Alguém que fortaleça as pessoas. Quando você é forte, eu te digo, espiritualmente você é uma pessoa diferente. Deus vai te abençoar. Quando você é forte, certas coisas que te incomodam não conseguirão mais te incomodar. Então eu quero que você não apenas tenha como objetivo apenas existir na igreja, mas decida ser uma pessoa forte, muito forte. Há uma força em você. Você consegue sobreviver a esta vida e se torna uma pessoa atraente. E as pessoas não são fortes porque não há um pastor. Elas não são fortes porque não há ninguém para guiá-las a serem fortes espiritualmente. Amém. E eu quero que você seja forte. As pessoas são fracas quando não há pastor. Um pastor prega para o povo. Não fique apenas se alimentando espiritualmente. Ensine como eu estou te ensinando a trabalhar. Quando você trabalha, você se torna forte. Você entende todas as mensagens melhor. Quando eu te envio e você vai, você entende a mensagem. Quando você começa a pregar ou agir, você entende as coisas melhor do que sentado. Viemos para receber mais uma mensagem do pastor. Quantas mensagens mais você quer? Quando você começar a trabalhar para Deus, você vai entender o que eu escrevi nos livros. Os livros vão se tornar muito valiosos para você. Você vai perceber que há algo no livro que você não entendia antes. Amém. Você está me ouvindo agora? Muito bem, obrigado. Amém. Então vamos lá para fora. Há pessoas que são fracas como aqueles irmãos.
eu apenas olho para eles. Eu vou e digo, olha, tente realmente se tornar, faça alguma coisa. Quando você é tão fraco, ninguém gosta de você. Uma pessoa verdadeiramente ungida. Você não luta para fazer alguém se casar. Seu problema é como escolher de muito longe. Porque quando você se apresenta, você vê que todos estão morrendo. Então nós gostamos de você, nós amamos você. Você está dando dinheiro para uma garota mentir. Você comprou sapatos. Sapato. Você está comprando amor com sapatos. Quando seu dinheiro acabar, o que você fará? Mesmo no ministério, eu não convido pessoas para virem trabalhar para Deus por dinheiro. É um elo muito fraco. O dinheiro é frágil demais para que nosso relacionamento seja por causa dele. Um dia, um rapaz queria que eu fizesse parte do conselho dele. Disse que eu estaria no conselho para ele. Então, em determinado momento, ele me trouxe um dinheiro. Eu disse, o que é isso? Ele, dinheiro, estamos pagando por isso. Eu disse, vamos lá, porque ele é meu réu. Você está me pagando para quê? Vamos. Ele ficou surpreso. Mas conforme foi, percebi que ele acha que pode comprar tudo com dinheiro. Você é um bom amigo. Você nunca comprar um bom amigo com dinheiro. Você ter um bom membro por causa do dinheiro. Um pastor comprometido por dinheiro. Você nunca poderá fazer alguém amá-lo pelo que você dá ou em troca de dinheiro. É apenas questão de tempo e estará desligado. O comprometimento máximo não funciona com base em dinheiro. Amém. Você é um irmão. Você está envolvendo garotas com dinheiro. Você tem que tomar cuidado e dar dinheiro. Compre sapatos. Sapatos. E quando o seu dinheiro acabar completamente, as pessoas são de fato fracas, como aquelas dos 12 ou mesmo 15 irmãos. Eles estão doentes. Eles estão esperando por você. Quantos vão ministrar a eles? Uau! Número 4. As pessoas realmente têm muitos problemas ainda não resolvidos em suas vidas. Porque não há pastor na África do Sul. Não há pastores suficientes na África do Sul. Queremos membros negros também. Há algum membro negro aqui que seja colaleado? Somos todos Blake. Vocês são todos Blake? Eu estou realmente dizendo que é Bela, ou seja, Black, então, certo? Porque o nome do seu bispo é o Khaled. Então por que vocês não têm membros Kid? E a área de Natal onde as pinças são mantidas? Queremos membros colecionados. Temos membros colecionados? Todos os nossos membros são exclusivamente negros, pertencentes à comunidade BLE. Pai, liberte os membros negros na igreja em nome de Jesus. Pastores chamados. Senhor, meus irmãos calorosos. Senhor, por favor, envia-os agora em nome de Jesus, alozes. Mas você realmente vê todas essas pessoas? Eles estão esperando que cheguemos. Zacarias capítulo 10. Abra Zacarias rápido. Realmente, a primeira pessoa a se levantar pega um CD ou... Pois os ídolos falam vaidade, e os adivinhos têm visões mentirosas, e contam sonhos falsos. Eles consolam em vão, por isso seguem seu caminho como um rebanho. Eles estavam preocupados porque não havia pastor. Eles estavam preocupados porque quê? Quantos concordarão comigo? Muitas pessoas na África do Sul estão preocupadas. E no Zimbábue estão preocupados. E Botsuana está em grandes apuros. E a Zâmbia está em sérios apuros. Moçambique está em dificuldades. E onde a Suazilândia está muito em grandes apuros. Lesoto está em dificuldades. A Namíbia está atualmente em dificuldades. Por quê? Ele diz que eles estavam realmente preocupados porque não havia um pastor para guiá-los. Amém. 5. Os pequenos e os jovens são os mais afetados de maneira significativa pela ausência de um pastor. Ok, o próximo verso. Feche sua Bíblia. Todos abram Zacarias 13:7 e comecem a ler. Você não fica aí parado. Não. Um pastor não pode fechar sua Bíblia novamente. Feche sua Bíblia. Zacarias 13:7. Não. Você está desqualificado.
minha espada, acordar. Ataque o meu pastor e amigo, derrube o pastor. Espalhem as ovelhinhas e eu as destruirei. Amém. Espalhem as suas pequenas ovelhinhas, ele disse. Vou virar a minha mão para os pequenos. Eles são os mais afetados. São os pequenos que podem ser salvos. Deixe-me dar um conselho para vocês, igreja. Não procurem pessoas idosas. Trabalhem apenas com os jovens. Testemunhem apenas para os jovens. Apenas jovens ricos. Não pensem em pessoas idosas. A Bíblia diz que o reino de Deus é para aqueles que são como as crianças, com sua pureza e simplicidade. São os jovens que podem ser salvos. Você pode ser mudado, sim? Você é velho demais para mudar. Não é verdade? A certa idade você não consegue mudar. Você não pode ser salvo ou mudado facilmente depois de certo ponto. Então você está perdendo seu tempo com idosos. Você tem que começar. É por isso que quando você vai para o campo missionário, tem que ir como jovem, porque vai levar anos. Você precisa encontrar pessoas de 14 anos, 16 anos e deixá-las se juntar à sua igreja. E se você estiver lá por 10 anos, eles terão 24 e 26 anos e todos estarão lá. Você entende? Alguns deles vão se tornar isso, outros aquilo, seja o que for. Então, em 10 anos, verá que todas aquelas crianças que teve e nas quais conseguiu incutir valores, crescerão ao seu lado. Mas não precisa pensar que, ao chegar a uma cidade, as pessoas decidiram o que querem fazer. Elas não vão mudar novamente. Então, na maioria das vezes, as pessoas querem salvar os mais velhos, os ricos. Essas pessoas dificilmente podem ser salvas. De verdade, você certamente me veria com um homem muito rico, desperdiçando o meu precioso tempo com pessoas que podem, como um camelo pode passar por um buraco de agulha. É como se eu tivesse decidido alugar camelos e sair cavalgando por buracos de agulha. Quer dizer, passarei a maior parte do meu tempo de forma considerável com pessoas que são mais jovens. E as pessoas que você pode liderar são pessoas mais jovens que quase todo o farol tem a minha idade e abaixo. Poucas pessoas estão acima de um ou dois. Mas principalmente se você vai a uma igreja, quando o pastor é velho, os membros também são velhos. Se você gosta de assistir televisão, você vê que a pessoa é velha. Todos os idosos estão sentados ali porque um pastor vai à frente deles. Ele os conduz para fora, ele os conduz para dentro. Então eles encontram a pessoa que pode ser o pastor deles em um certo momento da vida. Essa pessoa se torna o líder. Ele os conduz para dentro e para fora. Então vocês são Mari e estão indo, porque vamos enviar a maioria de vocês para todas as partes da África do Sul. Estamos cansados de ficar em Kegne e nesses tipos de lugares. Estamos cansados. Queremos nos mudar para todos os lugares. À medida que as pessoas se mudam para Keiten em busca de emprego. Vamos nos mudar de Kauten para trabalhos espirituais. Posso ter um imã de alguém? Alguém pode me dizer um amém melhor? Sim, de fato. Queremos mais Zulus, mais Colets e mais todos os tipos de pessoas. Realmente. E brancos, muito brancos, brancos mesmo. Não sei se eles nos seguiriam índios. Ok, o que você realmente acha? Os jovens, eles certamente nos ouvirão. As pessoas pequenas, as pessoas muito pequenas, ninguém. Eles de fato vão nos ouvir. Grandes corpos não nos ouvirão. Apenas uma ou duas virão, talvez. Uá, 2. Todo mundo disse uá ou 2. Sim, nós, não 2. Então você vê, nosso ministério é exatamente assim. Somos como uma verdadeira academia que está captando e desenvolvendo alguns jovens talentosos. E essas pessoas vão crescer. Você não pode simplesmente se levantar e ter talento e estrelas. Você os escolhe e trabalha com eles. Não espere por pessoas ricas. Amém. Não procure por pessoas ricas. Não procure por dinheiro. Não queira se sentir importante. O governador da cidade já entrou para a igreja antes de você chegar naquela cidade. Você entende?
O membro do parlamento já está em uma igreja. O gerente do banco da cidade já pertence a uma igreja. Antes de você chegar, você simplesmente chegou. Todas as pessoas idosas, se forem à igreja, já estão em igrejas. Elas não vão entrar para a sua igreja. Então procure por crianças. Elas ainda não estão comprometidas. Elas não estão comprometidas. Você as faz se comprometerem e trabalha com elas. Alguns de vocês. Não é isso que está acontecendo com você? Você era jovem e foi alcançado. E enquanto você está neste acampamento, estamos trabalhando em você. Estou prestes a te dar 100 razões para você ser um ganhador de almas. Você não acha que, depois de ouvir 100 razões para ser um ganhador de almas, isso não vai te impactar na academia? Então, se depois de 15 anos voltarmos e dissermos que uma igreja, uma única igreja, está na África do Sul. São 2.400 igrejas, um número considerável. Por quê? De onde elas vieram? Então havia uma academia. Havia uma academia que estava treinando alguns meninos e meninas jovens. Você os vê sentados aqui e nunca daria muito por eles. Mas são exatamente essas pessoas que cresceram e se tornaram 2.400 igrejas somente na África do Sul. Não é no sul da África, África do Sul. Assista e veja como isso acontece bem diante dos seus próprios olhos. Em cada poste de eletricidade haverá uma igreja ali. Uma vez que haja luz ali, a luz do Evangelho também chegará até lá. Aleluia! E Deus vai usar zeros, sabia? Quando ouvi Hanadon contando essa história tão comovente, fiquei muito triste. Quantos de vocês também se sentiram tristes ao ouvir essa narrativa? É exatamente como seu pai disse, não é mesmo? Ele afirmou, ele vai ser meu, não seu. Você é um zero. E até hoje ele nem sequer foi salvo. Então, graças a Deus. Boa sorte a todos vocês, meus pequenos amigos. Todo mundo sempre diz pequeninos. Por favor, digam pequeninos. Os pequenos certamente ouvirão com muita atenção. Os pequenos podem ser treinados. Os pequenos podem ser ensinados. Amém. Quando você fica velho, não pode aprender novamente. Nem mesmo o computador você consegue fazer. É verdade. Número 6. As necessidades são atendidas quando há um bom pastor. Quando há um pastor, suas necessidades mais importantes são atendidas. Então, as pessoas terão suas necessidades plenamente atendidas quando você se tornar um pastor dedicado em Deban, ao redor de toda a região de Deban. Província de Natal. É uma província? O Zulu KwaZulu Natal e todos os lugares, os matagais, as minas, onde estão as mentes, onde estão as pessoas? Cristo morreu por todos eles. Devem haver pastores. Devem haver amantes das ovelhas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você tem um pastor, nada te faltará. Muitos de vocês, sua vida pode ser. Você pode até dizer, nada me faltará, porque há um pastor em sua vida. Se não houvesse um pastor em sua vida, tudo o que você poderia dizer seria, o Senhor não é o meu pastor e eu quero tudo. Eu preciso de tantas coisas. Mas a maioria das suas necessidades é suprida de certa forma porque o Senhor é o seu pastor. Então as pessoas estão esperando por você. E quando você é um pastor ou um guia, você supre as necessidades das pessoas. O que elas precisam, você faz por elas. O que elas realmente precisam, você lhes dá. Amém. Então, este é o Salmo 20. E a última e crucial razão pela qual nós, como crentes, precisamos de um pastor é porque as pessoas, de fato, desfrutam da segurança e do conforto de um rebanho. Porque quando há um pastor, porque realmente existe um pastor, está claramente escrito na palavra de Deus: tu conduziste e guiaste o teu povo como um rebanho, pela poderosa mão de Moisés e de Arão. Dê ouvidos. Este é o Salmo 77, 20. Dê aqui, por favor, agora mesmo, por gentileza.
Ó pastor de Israel, tu, José, és como um rebanho, tu que habitas gloriosamente entre os querubins, resplandece, dê ouvidos atentamente. Tu lideras José como um rebanho, protegendo-o na segurança e na paz de um rebanho que te fará certamente sobreviver. Amém. Você consegue imaginar se ovelhas estivessem no deserto? Com os leopardos e também com os grandes leões? Eles conseguem correr como antílopes. Ovelhas não podem correr. Você já se perguntou por que não há ovelhas na floresta? E você sabe, você vê antílopes, veados, springbacks, Jimmys, James Buck e todos esses animais, eles podem correr. Mas ovelhas, se não houver um ser humano, esse é o fim. Uau! Você já pensou sobre isso? Se você gosta de ir, coloque 100 chepe ali. Quero dizer que até sexta-feira não haverá mais nada. Ele diz, tu deixas as tuas ovelhas como um rebanho. Tu os conduzes como um rebanho, protegendo-os. É apenas a proteção cuidadosa do rebanho pelo pastor. As pessoas, em sua necessidade, precisam da segurança e do amparo que você pode lhes dar, sendo um pastor dedicado. Alguns de vocês não sabem como estão protegidos. Sim. Um pastor, ele estava orangulizando. Você entende? Quando eu digo angulizando, rebelando. E o bispo dele olhou para ele e disse, então, ele apontou o dedo assim e disse, eu retirei minha cobertura de você. Eu retirei completamente a minha cobertura de mim agora. Por isso foi o próprio pastor quem contou a história. Ele disse, daquele dia em diante, as coisas que começaram a acontecer comigo, meu filho foi atropelado, meu filho ficou na UTI por tantas semanas, gastei milhões e milhões por causa disso. Eu disse que desde o dia em que aquele cara disse aquilo, eu retirei minha cobertura de você. Todas essas coisas começaram a acontecer com ele. Ele estava contando, não é algo sobre o qual eu estava pregando. Então eu te digo, às vezes você nem sabe a segurança que te foi proporcionada por causa da sua participação em um determinado rebanho. Porque há um pastor para um grupo, não é para uma só pessoa. É para um grupo. Que a proteção do Senhor te cubra. E há pessoas que estão esperando por segurança. Se apenas você for, quantos irão? Quantos irão? Quantos irão? Você irá? Ah, nós realmente não queremos ter apenas um único pastor em Port Elizabeth. Precisamos ter vários pastores. Sim, muitos pastores. Você é de Port Elizabeth, você? Venha orar por você, Virgil. Similar. Todos vocês são de Port Elizabeth. Uau! Não é fantástico? Esses serão pastores. Você vê as 2.400 igrejas das quais eu estava falando. Essa menina vai pregar. Você ficará surpreso ao vê-la pregando. Uau! Deus vai te ressuscitar. Você fica fraco como se não fosse nada, como se você não fosse ninguém, como se ele não pudesse trabalhar. Mas eu lhe disse, Moisés, que ele não podia fazer nada que Deus o usasse. Abençoe-o, Senhor. Toca a vida deles, Senhor. Lembra-te hoje, Senhor. Use-os, eu rezo. Muito obrigado, meu querido e amado Jesus, por Elizabeth. Levante-os, maravilhosos servos do Senhor. Levante esta igreja. Lindos casamentos. Pai, estamos orando pela igreja. Obrigado, Jesus, pelos pastores vestindo seus ternos e pregando, segurando suas Bíblias, referindo-se à Bíblia, domingo após domingo e terça após terça. Abençoe a vida deles. Afaste-os de toda vergonha e de todo opróbrio e faça deles uma geração verdadeiramente honrada. Eu oro e os abençoo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus abençoe você abundantemente, pois é verdadeiramente maravilhoso e inspirador. Deus certamente vai realizar isso. Eu disse e reafirmo com convicção, Deus vai fazer isso acontecer. E Ele, com sua infinita sabedoria e poder, fará isso através de você de uma maneira grandiosa e significativa. Ele vai te ressuscitar. As pessoas ficarão surpresas.
E o diabo dirá: onde estão os seus milagres? E você diz: vá e pergunte a Gideão. Gideão também não teve milagres quando Deus me chamou e ele foi, amém. Agora eu vou dar-lhes todas as devidas atribuições de pastores. Tarefa número 1, ternura, ternura. Se você realmente quer ser um bom pastor, então você deve ser muito terno. Algo. Ternura. Gênesis 33, 13. O que ele realmente nos diz sobre este importante assunto? Gênesis 33, 13. O que ele diz? Ó, quem está lendo primeiro? Onde uma cidade estava situada? Ela se levantou primeiro, mas você não está lendo. Você vê. Enfermagem estão comigo. E se os homens os forçarem com força, um dia todo o rebanho morrerá. Todo o rebanho morrerá. Meu Senhor sabe que as crianças são o quê? Macio. O que você diz? Frágil. As crianças são carinhosas. As pessoas são gentis. Frágil. Então, qual é a verdadeira e essencial tarefa de um pastor? É a ternura. Sim, a ternura. Você realmente não pode ser considerado um bom pastor se a sua abordagem for dura e inflexível. Amém. Um pastor faz o quê, então, exatamente? La dulce ternura. Uau! Quantos serão verdadeiramente pastores carinhosos? Você tem que ser gentil. Ele diz isso para o meu Senhor: saiba que as ovelhas, as crianças, são muito, muito tenras, e os rebanhos e as cabeças são ainda bem jovens. Eles têm jovens comigo, amém? E o rebanho morrerá se os homens o conduzirem excessivamente em um único dia. Então, a tarefa de pastorear com ternura é essencial. A primeira razão é porque as crianças são delicadas. Elas se machucam facilmente e se desestruturam com facilidade. Então, um pastor ou uma pastora deve aprender a ter uma ternura genuína. E, surpreendentemente, muitas pastoras, infelizmente, não são tão ternas. Surpreendentemente, elas são muito mais duras e realmente rígidas. E elas não toleram besteiras. São diretas, sem paciência para bobagens. Mas a Bíblia diz que o meu Senhor sabe que as crianças são delicadas. Você tem que ser terno com as ovelhas. Quando você vê alguém que está indo bem, você pergunta para a pessoa. Você pergunta: como essa pessoa chegou lá? Através da ternura. É assim que você pode fazer com que uma boa pessoa fique com você por muito tempo. Ternura. Então estou falando especialmente aos pastores das senhoras. Às vezes, quando as mulheres veem outras mulheres, elas não ficam impressionadas. E todos os pastores e pastores homens, quando vocês veem uma pastora que não demonstra ternura, vocês têm a responsabilidade de controlá-la de forma adequada. Não permitam que eles batam no tenderripip de maneira alguma. Intervenha, eu digo. Não, por favor, não a mate. Seja muito gentil e extremamente cuidadoso. Por favor, com ela. Um certo dia, um determinado pastor, a sua esposa, de fato, não era muito terna, de forma alguma, em absoluto. Ela enfrentava as pessoas de forma direta e assertiva, as expulsava sem hesitação e as mandava embora de maneira categórica. Ela dizia: você, fora daqui imediatamente. Você entre na fila.
Dê um passo para trás, por favor, e observe. Ela expulsou muitos deles, uma quantidade considerável de indivíduos. Um dia, todas as pessoas da igreja disseram em uníssono, com grande exaustão: estamos cansados, estamos realmente muito cansados, estamos exaustivamente cansados de toda essa situação. Nós realmente sofremos muito por causa dessa mulher, sim. E eles estavam dizendo ao pastor: é por causa da sua esposa. E o marido disse: é verdade. Mas eu realmente não a controlei. Muita gente está completamente perdida. Então eles demitiram o próprio pastor. Todos vocês devem ir embora. Então eu aprendi algo com isso. Que todas as minhas histórias são verdadeiras. Até mesmo aquela que você acha que não pode ser verdade, é verdade. E eles disseram: sabe, nós não queremos mais você. Então você percebe que o pastor cometeu um erro. Que mesmo que o marido ame sua esposa, todos nós somos humanos. Mas nós, os rapazes, conhecemos nossas fraquezas. E as meninas, vocês conhecem suas fraquezas? Então, quando você realmente vê a maldade, se você é um marido, até mesmo com as empregadas e as ajudantes domésticas, se você é um marido e não tem um pulso firme, você realmente não consegue vencê-las. Elas vão sugar todos os seus recursos e energias. Vá em frente. Você pega um sapato e começa a bater. Você está batendo na casa, na pessoa que está te ajudando em casa, na sua empregada doméstica. Por que tanta maldade, tanta crueldade, tanta desumanidade? Então, se você é por isso que eu disse aos pastores, quando você vê que estão levando o navio alto demais, você precisa intervir. Se você não intervir, você é um tolo. A Bíblia diz: ame sua esposa. Mas a Bíblia não diz que sua esposa é um anjo. Ela é humana. E todas as mulheres são aluzes. Outra do mesmo tipo. Vocês se conhecem ou não se conhecem? Então, se você quer ser um bom pastor, eu te digo: olha, as pessoas são complicadas. É por isso que eu posso te dizer logo de início. Por isso, as pessoas que eu costumava lidar com os incrédulos na igreja, eu usava mulheres. Quando eu vejo incrédulos que são realmente difíceis de lidar, eu uso mulheres para ajudar. Elas são minhas. Minha barra de apoio. E a CAU realmente as enviou para mim mesmo agora. Elas vão endireitá-los assim. Um dia, um certo engenheiro veio fazer algumas coisas na igreja e eu estava passando por ali e vi minhas colaboradoras que eu havia colocado para lidar com ele encarando-o de uma maneira muito peculiar, desse jeito. Uma vez, ele próprio encarou a situação com uma expressão de surpresa. Ele começou a chorar. E eu cheguei como um bom pai. Eu só estava passando por ali. Eu sou apenas um padre. Eu não sei. Mas as pessoas são complicadas. Você precisa de pessoas que possam verdadeiramente fortalecer e edificar outras pessoas. Mas, quando se trata do fundamental e importante trabalho da igreja, onde estamos constantemente tentando promover, reunir e construir a comunidade, você tem que deixar isso de lado e agir como se nunca tivesse presenciado tolices ou mau comportamento. Você realmente entende? Sim. Porque na casa de meu pai há muitos vasos. Há todo tipo de gente na igreja. Para a igreja crescer, você tem que acolher pessoas que não vão mudar. Mas então quem realmente vai mudar você agora? Você está me ouvindo? Eu digo que eles não mudaram, mas eles vão mudar. Se você for gentil, um dia elas certamente mudarão com o tempo. E você ficará surpreso. Oh, sim. Então, uma das principais e mais importantes atribuições de um pastor é a ternura. Ternura, sim, porque as ovelhas são seres
tenras, elas são criaturas macias e delicadas. O que você acha? É bom? É bom? É verdade? É verdade, sim. A segunda razão principal para a atribuição de ternura e carinho e afeto ao pastor é porque os rebanhos e as cabeças de gado têm filhotes jovens e recém-nascidos. Eles deram à luz. E daí, o que isso significa ou qual é a importância disso? Tem cuidado. Quando alguém tem um bebê, a pessoa muitas vezes fica sobrecarregada com um fardo considerável. É que as pessoas já têm seus próprios fardos e problemas pessoais antes mesmo de virem para a igreja. Uma vez, uma senhora encontrou minha esposa em uma ocasião. Ela não sabia quem era e tinha PAC ou alguma coisa. Ela estava simplesmente gritando com ela no estacionamento. Ela não sabia quem era. Depois, ela descobriu que essa mulher era uma mulher frustrada. Ela ia se casar com alguém, mas o homem disse que não ia mais se casar com ela. Outro também disse que não ia mais se casar com ela. Ela ficou morando com alguém por muito tempo. A pessoa tem muitos problemas, entende? Por isso que eu disse que as ovelhas têm filhotes com elas. Quando uma mulher tem um bebê, ela quase não está normal. A vida dela é tão diferente e transformadora do que era antes da chegada do bebê. Então, você realmente tem que ter paciência e compreensão, entendeu? As pessoas frequentemente enfrentam muitos problemas e desafios quando vêm para a igreja buscando apoio e orientação. Olha, você sabe que quando está pregando um sermão, todo mundo está procurando que o seu problema seja respondido naquele sermão, mesmo que o sermão não seja sobre aquele assunto. Eles estão procurando uma razão para fazer o que querem a partir do seu sermão, mesmo que isso não esteja na mensagem. E se você não tomar cuidado, eles vão enxergar isso na mensagem. Quando a mensagem termina, eles já extraíram essa mensagem. Letra C, número 3. A terceira e crucial razão pela qual a ternura é uma das tarefas mais importantes e fundamentais de um pastor é porque o rebanho pode de fato morrer se você os forçar excessivamente em um único dia. E o mesmo verso bíblico é precisamente o que estou utilizando e referenciando em toda esta importante tarefa de demonstrar ternura. Ele claramente diz que se, em um determinado dia, os homens os forçarem de maneira demasiada, todo o rebanho, sem exceção, perecerá e morrerá completamente. Uau! Todo o rebanho morrerá. Se você pressioná-los demais, eles morrerão. Então você precisa ser gentil. Você os empurra, mas no ponto, como se não tivesse visto que eles não estão funcionando. O que você acha? Porque quando você os pressiona demais, antes que perceba, ei, eu não consigo, estou indo. Então, nós realmente precisamos de ternura. Então, Deus está procurando algumas pessoas verdadeiramente ternas para enviar para Porto Elizabeth, East London, Cidade do Cabo, e de novo, para Botsuana e Lesoto. Homens de grande ternura, de uma suavidade notável, que não vão forçar demais as situações e vão dizer com calma, ok, eu posso ver que você está realmente bem aqui. Você precisa de um tempo. Amém. O que você acha? Isso tornará a sua igreja muito grande. Ternura. As pessoas sabem que há algumas maneiras. Eles estão procurando por alguém que saiba que existem algumas maneiras, mas ainda assim goste deles. Quantos sabem que você é de alguma forma? Se você estiver aqui, levante a mão. Você não fica feliz em encontrar alguém que gosta de você mesmo, estando em outro lugar? Não é bom encontrar alguém? Sim. A pessoa sabe que você é de um jeito, e a pessoa ainda gosta de você exatamente como você é. E um dia você vê que a pessoa mudou. Número 4. A quarta razão pela qual a ternura é uma das principais atribuições de um pastor é por quê? Porque o que exatamente então? É porque o quê? Esse rebanho precisa ser conduzido com muito cuidado e atenção, suavemente, com grande delicadeza, com ternura e carinho. Tem uma música que fala exatamente sobre isso, sobre a ternura e o cuidado. Ternamente o quê?
Suave e ternamente Jesus está chamando. Deus, você sabe cantar, cante suavemente e com toda a sua alma, cante para Ele. Quando Jesus está chamando, Ele chama com ternura, leva o seu tempo. Sabe, posso dizer que há algumas pessoas que posso indicar aqui. Já liguei para você antes. Você não se importou comigo. Liguei para você novamente? Não. Mas eu continuo ligando, com ternura, suavemente. Continue ligando. Sim. E você vê, eu posso ver isso, esse chamado tão gentil, porque a gentileza significa, você sabe, como a força que você aplicaria em apenas 1 minuto, você a aplica de forma lenta e gradual. Você ainda aplica a mesma força, mas com muita ternura, com uma sinceridade profunda. Isso não significa que você muda de ideia, mas você continua chamando quando empurra mais devagar. E então você se surpreende. Você vê a pessoa mudando. Alguém como a Juanita, a esposa do Bispo Saki, que é uma pessoa que está sempre em constante mudança. Eu me lembro dela muito bem. Notei como ela realmente mudou significativamente ao longo dos anos e se ajustou de forma notável, de fato. Ela se forçou a mudar, ou se existiu alguém que você pudesse ver determinado a mudar o que fosse, o que é necessário. Ela é um exemplo. Sim, ela realmente se destacou. Quero dizer, ela se ajustou perfeitamente. Chegou um momento na igreja em que eram apenas jovens que tinham vindo para trabalhar. Ela se transformou em uma jovem para estar com eles e acompanhar. Ela se fez como uma das crianças de fato, embora todos nós tivéssemos começado juntos. Ela continuou mudando e se ajustando, e se ajustando, e se ajustando. Foi algo maravilhoso de se ver. E como a maioria das coisas valiosas, você não sabe o quão valiosa é até que a perca. Mas eu te digo, a mão de Deus está sobre você, chamando você de forma suave, carinhosa, delicada. Eu me lembro da Miranda. Ela disse que eu deveria mandar um oi para todos vocês. Eu me lembro da Miranda. Vim pregar uma vez. Eu disse que queria fazer algo, venha. E, infelizmente, ela não me ouviu de forma alguma, o que foi bastante frustrante para mim. Então, eu não disse nada. Então, eu mandei uma mensagem. Acho que falei para o Cumo, mande uma mensagem. E ela também recebeu a mesma resposta. Então, um dia, não sei, acho que mandei para ele. Eu disse, venha. E fiquei surpreso quando ela disse, ok. Então, depois de alguns anos, ela... Agora ouça suavemente, cante isso. Número 5. O rebanho deve ser conduzido apenas até onde os mais novos conseguem suportar. Amém mesmo. Vá tão rápido quanto o membro mais novo puder ir. Amém. Próximo, por favor, e continue com o processo. O que eu te dei? Eu disse, isso é uma tarefa ou o quê? Tarefa de um pastor. O número 1 tem 10 itens. A segunda tarefa principal de um pastor é guiar e conduzir o seu rebanho com sabedoria e amor. Você precisa guiar e conduzir as pessoas quando se torna um pastor e um líder. E a Bíblia Sagrada nos diz no Salmo 23, versículo 2, que Ele, o Senhor, nos guia com gentileza e segurança junto às águas tranquilas e serenas. Não é mesmo? Salmo 23, Ele me faz repousar em pastos verdes. Ele me guia junto às águas tranquilas e serenas. Então, um bom pastor guia suas ovelhas com cuidado e dedicação, sempre zelando por elas. Portanto, se você tem um pastor ou um líder, lembre-se de que ele está te guiando. Por isso, você nunca deve perder o seu pastor de vista. Alguns de vocês perdem o pastor de vista. Você não consegue vê-lo. Você não sabe onde ele está. Você não sabe realmente o que ele está fazendo. Você perde o contato e perde o pastor de vista completamente. E quando isso acontece, você se desvia do caminho. Então, se você está aqui e vai se tornar um bom pastor, lembre-se de que uma das principais e mais importantes tarefas é realmente liderar pessoas, o que é um conceito estranho e muitas vezes desafiador no mundo rebelde de hoje. Neste mundo, todo mundo quer liderar a si mesmo.
Como uma cobra ou como um lagarto? Você se lidera, mas você é uma ovelha e uma ovelha deve ser liderada. Souzola, o que significa que você precisa de orientação? Você deve liderar pessoas. Agora, a primeira pessoa que você deve liderar é você mesmo. Você vê? Se você não lidera a si mesmo, bem, como poderá liderar alguém? É por isso que eu estava dizendo que um pastor vai à frente deles. Você vai à frente do povo, então o povo te segue. Então você não pode facilmente levar alguém a fazer algo que você mesmo nunca fez. Amém? Sim. Você está me ouvindo, por favor, agora? Você está me ouvindo, por favor? Você está me ouvindo claramente? Então, por favor, leia atentamente o Salmo 77, especificamente o versículo 20. É importante notar que antes disso, ele se levantou primeiro. Por favor, prossiga com a leitura. Mas agora não se trata de ficar em pé. Não se trata de ficar de pé. Certo? Por favor, sente-se. Feche sua Bíblia novamente. Preparar, afiar, ir. Algumas pessoas já tinham... 7:20 diz: Tu guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e Arão. Tu guiaste o teu povo, o teu amado rebanho, com a tua mão poderosa e amorosa. Amém, amém. Tu guiaste o teu povo, o teu amado rebanho, com a tua mão poderosa e amorosa. Amém. O que você acha? Isso é fantástico? Você vai ser um líder? Quantos ainda não são líderes? Levante a mão se você ainda não é um líder. Quantos se tornarão líderes e pastores? Vocês são todos pastores? São pessoas? Vocês são pastores? Vocês são apenas recrutas? Quem é você exatamente? Quem são vocês, os pastores em potencial que estão aqui? Pastor, vocês são apenas pessoas, não é? Muito bom. Então você vai se tornar um líder. É por isso que você deve adquirir o livro A Arte da Liderança, A Arte de Ouvir, a mega igreja, Leigos no Ministério. Você realmente precisa adquirir esses livros e começar a lê-los, porque todo líder é sempre um bom leitor. Amém? Sim. Você tem minha arte da liderança? Você tem isso? Qualquer pessoa? Não, eu entendi. Ok, todo bom líder é sempre um leitor dedicado e ávido, um verdadeiro aprendiz. Cada líder é então o quê? Não, é um leitor. Sim. Você deve ler se for um líder. Se você vai liderar alguém, você precisa conhecer algo muito mais profundo do que apenas a pessoa em si. O que você acha? Sim, como um pastor, ele nos guia com sabedoria. Como um pastor, ele nos guia com amor e cuidado. Como um pastor, ele nos guia com carinho e dedicação. Liderando e guiando com grande excelência de forma exemplar. Quantos aqui vão ser líderes? Há uma chave muito importante que eu quero te dar para liderar. E essa chave essencial é ler Amém. Todo líder verdadeiro é um leitor ávido, um leitor dedicado. Amém. Então, se você realmente quer se tornar um líder, o que você deve se tornar de fato? Você sabia que a maioria dos africanos não lê muito? Muitas pessoas negras não leem muito, mas você vai ser uma pessoa negra excepcional. Leitores, aqueles que se dedicam à leitura, sempre lideram os que não leem. Leitores, com sua vasta compreensão, lideram os que não leem. Leitores, com seu conhecimento aprofundado, lideram os que não leem. Leitores, em geral, ganham mais do que os que não leem. Leitores, de fato, ocupam posições significativamente mais altas do que aqueles que não dedicam tempo à leitura. Leitores são comprovadamente mais ricos do que os indivíduos que não leem. Leitores são, sem dúvida, mais abençoados do que os que não leem. E, por fim, leitores são inegavelmente mais sábios do que os que não leem, adquirindo vasto conhecimento. Leitores têm mais compreensão desta vida do que os que não leem. Os que não leem geralmente estão na base de tudo.
Eles não sabem muita coisa. Eles estão abaixo dos que não leem. O que você acha? É impressionante, não é? Seja um leitor. Todos vocês têm alguns livros no banheiro, não é mesmo? Banheiro. Você sabe, o banheiro mesmo, sabe? Tem um livro lá e também uma Bíblia. Você tem uma Bíblia, banheiro, Bíblia e então livros de banheiro. Quando você for lá, não desperdice o momento. Ted Jokes escreveu um livro chamado Maximize o Momento. Quando você estiver lá, abra um livro e leia algo. Muitos dos meus livros têm capítulos bem curtos. Se você for realmente muito rápido, ainda consegue ler um capítulo completo de A Arte de Ouvir ou talvez A Arte da Liderança. A Arte da Liderança, em particular, é um livro muito bom e prático para o banheiro, porque ele possui muitos capítulos curtos e de fácil leitura, certo? O que você realmente acha disso? Você vai fazer isso ou, por outro lado, não vai fazer? E eu vou à sua casa. Eu digo, posso usar o banheiro, por favor? E quando me levarem ao banheiro, vou dizer, não, esse banheiro. O que você usa? Eu quero aquele banheiro. Depois, quando eu for lá, vou saber mais sobre você indo até esse lugar. Em vez de ir lá para forçar algo que não está vindo a acontecer rapidamente, você pode aproveitar este tempo valioso e ler um bom livro. Quando você terminar de ler um capítulo inteiro, tudo já terá se resolvido de forma natural. Se você tivesse seguido o meu conselho, não teria ficado com hemorroidas por causa da leitura excessiva e prolongada. Amém. Então veja bem, vou te contar uma história interessante. Uma vez, um certo empresário muito conhecido e bem-sucedido veio à nossa igreja para participar de um culto especial. Na verdade, ele não é apenas um empresário, é um dos grandes. E ele me disse, bispo, você é muito enganador. Eu perguntei por quê. Ele disse, quando você está em uma reunião ou dizendo algo muito importante, você é muito casual, como se não soubesse o que está dizendo. Quando você faz uma reunião, parece até que não tem intenção de fazer a reunião. Mas tudo o que está acontecendo é muito sério. Você é muito sério, mas parece que você está brincando ou que não está levando a sério. O que ele estava tentando dizer é que, com algumas pessoas, você pode não perceber que a pessoa está dizendo algo que ela realmente leva muito a sério. Mas, como o que estou dizendo agora, você pode achar que é uma brincadeira, mas não há nenhuma brincadeira no que estou dizendo. Nem 1% de brincadeira. Eu estou falando sério. Se você aprender a ler. E um dos lugares onde você pode aprender isso, se você vai ao banheiro na sua casa, se você usa um banheiro público, não dá para aplicar isso. Vocês têm banheiro público na África do Sul? Não é comum. Não, quero dizer na sua casa. Vamos supor que essas 20 casas usem esse banheiro. Vocês têm isso aqui? Ok. Hotéis e coisas assim. Sim. Se você aplicar, vai se ver lendo um capítulo pequeno e não vai. Quando estiver lendo um livro, não comece pelo início. Abra em qualquer lugar e leia. Porque alguns de vocês nunca leram o final de um livro, pois sempre começam pelo início. E às vezes, quando uma pessoa está escrevendo um livro, é o meio que é mais interessante, ou o final. A parte do começo. Ele estava tentando te dar o contexto. Então, não há brincadeira no que estou dizendo. Você vê, como se estivéssemos apenas rindo, ou tudo o que estamos dizendo. Estamos muito sérios. Se você seguir o que estou dizendo, vai se surpreender com quem você vai se tornar. Amém. Siga isso. Bíblias e livros no banheiro. Vá com muita calma e toda a tranquilidade. Vá com muita calma e toda a tranquilidade. Leve o seu tempo. Diga a alguém, leve o seu tempo. Com ternura, suavidade, sinceridade. O que você acha?
É uma boa mensagem? E apenas torne-se um leitor. Pouco a pouco, devagarinho, aqueles que leem a morte são superiores aos que não a leem. Estou lhe dizendo, é assim que o mundo é. Então ele nos guia. E se você vai ser um pastor, você vai ser alguém que lidera pessoas. E como você vai realmente liderar o povo se você mesmo não sabe absolutamente nada? Sua autoridade para liderar e guiar vem do profundo conhecimento que você possui e que você tem. Amém. Salmo 78, 52. Ele fez seu próprio povo sair como ovelhas e os guiou cuidadosamente pelo deserto como um rebanho, protegendo-os em sua jornada. Ele os guiou em segurança para que não temessem. Oh, aleluia! Mas o mar submergiu os seus inimigos e ele os levou até os limites do seu santuário, até este monte que a sua mão direita havia adquirido. Amém. Então, pastores, vocês serão verdadeiros líderes. Amém. A terceira tarefa de todo pastor é vigiar e proteger diligentemente, cuidando amorosamente das ovelhas e protegendo-as de todo perigo. Amém. Se você é um pastor, você vai precisar ficar muito atento a este ponto crucial. Número 1, um pastor verdadeiramente dedicado deve cuidar diligentemente do estado espiritual da alma de seus fiéis. Estou falando da vigilância de um pastor. Amém. Cuidado com o estado da alma, da mente e do coração das pessoas, sempre com muita atenção e cuidado. Amém. Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei aos vossos líderes, aos que têm autoridade sobre vós, e sujeitai-vos a eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que o façam com alegria e não com tristeza, porque isso não seria proveitoso para vós. Abra em Hebreus 13, 17. Obedecei aos que têm autoridade sobre vós e sujeitai-vos a eles, pois velam por vossas almas. Todos digam, cuidam das vossas almas. Diga, cuidam das vossas almas. Cuidam das vossas almas. Quando você se torna um pastor, você está cuidando da alma de alguém. E a alma da pessoa é a mente, o coração, os sentimentos, as ideias da pessoa. Então, quando você está cuidando, o pastor deve observar e tentar perceber como a mente da pessoa está funcionando. Veja, um bom pastor observa atentamente como está funcionando a mente dessa pessoa. Como ele está pensando. Ele está feliz? Ele está com raiva? Ele está irritado? Ele está ofendido? O que ele faz? Estou te ensinando a ser um bom pastor. Para quê? A alma de uma pessoa. Nós temos o espírito, a alma e o corpo. A alma de uma pessoa tem a ver com a mente, a vontade, as emoções, os sentimentos, se preferir, de uma pessoa, como a mente da pessoa está funcionando. E um pastor deve observar isso. Um pastor encontrou suas ovelhas e disse: eu realmente gostei muito do seu lindo e maravilhoso vestido. E também do seu cabelo. Gosto bastante desse penteado tão elegante e charmoso que você faz, que você está fazendo hoje. É como o outro. E assim por diante. Agora você se pergunta isso. Pergunte a um pastor, o que você está verdadeiramente procurando? É o cabelo da pessoa, ou seja, a roupa da pessoa ou a alma? A mente, talvez? Como é a mente da pessoa? Como a pessoa está pensando? Seu dever como pastor não é o cabelo da pessoa, nem a vestimenta da pessoa. É bom ter um vestido que você precisa ter. E se a pessoa não estiver usando corretamente, você também pode corrigir isso. Mas essa não é sua principal preocupação. Sua principal preocupação é o estado. Quando vejo Bussoa, meus olhos querem ver. Há algumas coisas que quero conversar com Bussoa, mas estou observando a alma dela para ver se a alma está em um certo lugar onde eu possa pressionar com delicadeza. Sim, é isso que estou observando. Ela, não o penteado dela. Não é um penteado bonito, mas quero dizer que estou esperando por ela.
Por isso eles vigiam por suas almas como aqueles que devem prestar contas. Você presta contas pelas almas de uma pessoa. Então mantenha os olhos abertos. Às vezes as pessoas se desenvolvem em laranjas. Mantenha os olhos abertos para que as pessoas estejam se tornando algum lugar. Mantenha os olhos. Ouça o que as pessoas dizem quando estão falando. Analise cuidadosamente as declarações que eles fazem. E isso lhe dirá mais sobre como a pessoa está pensando e se ela está num bom fluxo. Sim, e quando a pessoa de fato não diz absolutamente nada, isso também é um sinal bastante péssimo. Porque você não pode determinar o que está na alma da pessoa. Então você tem que assumir que é algo ruim. Sim. Quando a pessoa não fala, observe as sobrancelhas dela. Quando os olhos ficam assim, com a testa franzida. Quando certos comentários, a boca da pessoa, o jeito da pessoa, todas essas coisas. Veja bem, Caim estava com o seu irmão Abel. Se Abel tivesse olhado atentamente para o rosto de Caim, e talvez até hoje ele ainda estaria vivo e presente. A Bíblia diz que o semblante de Caim caiu. Quando ele viu que Deus estava muito feliz com ele, ele ficou bastante infeliz e desapontado. Por que Deus está feliz com essa pessoa? Ele não está feliz comigo. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Amém. Então, Deus quer que nós vigiemos, observemos atentamente e peçamos que as pessoas se desenvolvam plenamente. Assim, você saberá até mesmo o que pode dizer a elas. Amém, sim. Outra variação dessas escrituras é que elas devem estar atentas para ver se suas almas serão salvas em primeiro lugar. Amém. Número 2. Um pastor deve zelar pela própria vida do rebanho. Portanto, tome cuidado. Atos capítulo 20. Portanto, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus. Amém. Ele comprou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiem e lembrem-se de que durante 3 anos não deixei de advertir a cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Amém. Cuidem de vocês mesmos. Amém. E de todo o rebanho, vocês veem, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu supervisores, para apacentar aqueles que ele comprou com seu próprio sangue. Amém. É isso que Deus está chamando você para se tornar na África do Sul. Para se tornar alguém que irá supervisionar o rebanho de Deus, que Cristo comprou com o seu precioso sangue. Cristo comprou seu rebanho com sangue. Sangue. O sangue precioso de Jesus foi usado como a resposta definitiva. Ele então foi para a Inglaterra e ficou hospedado confortavelmente no centro de Londres. E uma noite ele decidiu sair para uma caminhada. E ele estava caminhando tranquilamente pelas ruas próximas ao imponente Palácio de Buckingham, um local de grande importância histórica e arquitetônica. E de repente a palavra do Senhor veio a ele. O que exatamente você fará quando de fato vir a rainha? Minha rainha ou a rainha? E de repente ele ficou assustado porque sentiu que o Senhor havia revelado que ele estava prestes a encontrar a rainha da Inglaterra. Então ele começou a pensar: o que se diz, Sua Majestade? Sua Majestade. Sua Majestade. Quero dizer, o que? Sua Excelência, Sua Realeza. Você se curva. Quero dizer, pode apertar a mão? Ele se perguntava as atitudes corretas a tomar. Então o Senhor lhe disse: minha rainha é a igreja. A igreja é minha noiva, minha princesa. Ele disse: quando você vê como trata minhas ovelhas e minha igreja, você está lidando com minha rainha. Essa é a minha rainha. Por isso ele disse: como você vai se comportar quando vir minha rainha? Era isso que o Senhor estava perguntando. Como você vai se comportar quando vir meu rebanho precioso? Olha, eu quero te perguntar, minha noiva, quero te perguntar se você tem algum amor em seu coração pelo maravilhoso rebanho de Deus. Você precisa ter amor. Você precisa cuidar das pessoas. Amém.
Veja, se você é um verdadeiro pastor, quando eles chegarem lá, vão sentir cuidado. Você sente que alguém está realmente cuidando de você. Alguém me ama muito, de verdade. É isso que você sente. Alguém se aproximou de Kenneth Hagin e Kenneth Copeland e perguntaram a ele: o que você descobriu quando ficou próximo deles? Fique de pé. Ainda estamos escrevendo, mas eu preciso que você fique de pé. Escute, o que eu estava te dizendo? Algumas pessoas vieram e perguntaram como era estar perto de pessoas assim. Sabe o que eles disseram? Ele disse: em primeiro lugar, eu não aprendi fé. Ele disse: a única coisa que vi quando me aproximei foi amor. Esses caras são cheios de amor. Não é surpreendente que ao se aproximar do homem de Deus, você sinta e encontre um amor verdadeiro e profundo, porque quando você vai a um verdadeiro pastor, é exatamente isso que Jesus perguntou e ensinou. Pedro, você me ama? Tu me amas? Se você me ama, apacente as minhas ovelhas. E você não pode alimentar as ovelhas até que ame as ovelhas. Ele disse: cuide das ovelhas. Ame eternamente pessoas que não são da sua família, pessoas que não são do seu país, pessoas que não são da sua tribo. Alguns de vocês são tribais demais para serem pastores. Vocês são tribais demais para serem bons pastores na África do Sul. Qual tribo gosta de tribalismo? Joguem para nós. É verdade que eles gostam de si mesmos? Eles se casam entre si. Eles não fazem isso. Eles não se misturam com os outros. Se um emprega, eles empregam o outro. Eu não gosto disso. Então, se você se considera um verdadeiro TOS, quantos indivíduos com pensamentos limitados ou preconceituosos existem aqui? É fundamental que você abra seu coração e sua mente para amar e aceitar não apenas outros Zulus, mas também os Sus, os Xangans, os vendedores de rua e até mesmo aqueles de onde os Swanas vendem seus produtos. Sim, é crucial que você se pergunte: como é possível que você ame e se relacione apenas com os TOS Us Kolat, ignorando a diversidade e a riqueza das outras comunidades? Amém, sim. Em alguns de vocês, Deus vai quebrar essa tendência. Isso vai lhe dar amor no coração. Para os Zulus. Você pode amar um Zulu, sim? Em Gana, nós temos uma tribo que é exatamente assim. Ei, eles gostam deles mesmos. Se um deles se tornar o gerente principal, a secretária será um deles também. O motorista será um deles, claro. O vigia será um deles. O jardineiro será um deles e assim por diante, com todos os outros funcionários importantes. O cabeleireiro será um. O açougueiro será um deles. Todo mundo terá um dia. Ei. Um onês verdadeiramente fantástico. Algo que parece ser sobrenatural. Algo que vai além do que é comum e esperado. Todo país tem pessoas assim. E alguns países gostam de fato, verdadeiramente demais de si mesmos. Quais países, afinal, são assim mesmo? América. África do Sul, sim. África do Sul. Eles não viajam para lugar nenhum. Botsuana.
Em alguns países, se as pessoas estão em uma igreja e de repente alguém que é uma pessoa de seu próprio país de origem vem e diz que está começando uma nova igreja bem ali, então quase todos irão para lá. Que países são esses? Onde tal fenômeno ocorre? Congolês, sim. Nigerianos. Aquele ali. Vocês estavam todos gritando Nigéria? Congolês. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós realmente temos que quebrar e destruir esses espíritos malignos. O que você acha? Você deve ter um amor ainda maior por mais algumas pessoas além do seu pequeno grupo. Sabe, eu me sinto muito abençoada em ver todos vocês aqui presentes. Eu sou de Gana e você está aqui, neste exato momento. Esta igreja é para a África do Sul. Conforme os anos passam, você verá cada vez mais coisas novas e interessantes. Sul-africano. É assim que é o trabalho missionário. Ele começa e então gradualmente se torna local. Todas as igrejas em Gana foram iniciadas por pessoas brancas. Presbiterianos, metodistas, católicos, Exército da Salvação, pentecostais, todas as grandes igrejas e denominações, todas começaram por pessoas brancas. É um esforço para começar. Depois ela cresce no país, é algo natural. Então isso é para a África do Sul, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Se Jesus não voltar em breve, eles serão os pastores de Moçambique e de Angola. Tudo vai passar a ser uma coisa angolana, algo moçambicano de facto, é só uma questão de tempo. Então amem a igreja de todo o coração. Amem as pessoas. Vocês não são meus parentes, mas eu amo vocês. E vocês não são meus parentes de sangue. Vocês entendem? Mas eu tenho uma certa preocupação e cuidado por vocês. Sim. Então quero que vocês amem as pessoas. Entenderam? E cuidem dos problemas das pessoas. Mesmo assim, um dia, minha mãe me disse, sabe de uma coisa? Vou contar, isso aconteceu com alguém que... O que você sabe? Tantas pessoas com tantas coisas acontecendo com elas. Eu disse, há tantas e tantas pessoas de fato na nossa família. Porque enquanto estou aqui, conheço alguém que tem câncer de mama. Conheço alguém que tem isso, conheço alguém que tem aquilo. Coisas diferentes, entende? Estão em lugares diferentes. Isso preocupa a pessoas. Se morrerem, vou voar até lá. Se estiverem vivas, vou voar até lá. Se você morrer, eu vou voar até lá. Assim eu fico imediatamente abalado. Quero dizer, quando a esposa do Bishop Saki, todos os meus planos, eu estava prestes a viajar. Eu ia pregar em algum lugar quando isso aconteceu de manhã. Eu disse, bem, minha agenda e tudo mudaram. Liguei e disse que não posso ir. Não posso ir. Não posso ir. Cancele, faça o que você quer comprar. Não posso ir aí. Minha vida mudou a partir daquele momento. Porque até o corpo da pessoa está envolvido. A Bíblia diz que o arcanjo lutou com Satanás pelo corpo. Sim. Então até o corpo da pessoa é importante. Quanto mais quando você está vivo ou você não entende o que estou dizendo. Então, eu realmente quero que você tenha um pouco de amor e carinho por algo que na verdade não é para você. E eu te digo, você vai ver, quanto mais pessoas você amar, mais Deus vai abençoar a sua vida. Quanto mais o seu coração for amplo e grande. Então quero dizer a todas as mulheres que um dia terão empregadas domésticas. Você tem uma empregada. Trate sua empregada como sua filha. Não dê comida diferente para ela. E ela deve comer comida de cachorro, e você come. Ela deve comer ossos enquanto você come carne.
Ela não é um ser humano? Você. Se você amarrar o cabelo e começar a vender pão e amendoim na cabeça, será como qualquer pessoa da vila. É só a graça de Deus que faz você estar aqui. É apenas o poder de Deus. Não há nada de especial em você. Não há. É só a graça de Deus. Você não é nada. Você não é nada mesmo. Ah, você não entende o que estou dizendo. Então eu quero que você ame. Abra seu coração. Que haja amor. Amém. Diga a alguém próximo a você que eu te amo. O próximo. Um pastor zela cuidadosamente pela vida de uma ovelha. Eu já fiz isso em minha própria vida, com dedicação. Número 3, por favor, leve os bebês para passear. Pastor, vigia sendo sempre piedoso e estando constantemente em oração. Tudo bem? Então, continue firmemente em oração e vigilância, especialmente neste dia de ação de graças. Colossenses 4:2. Como vigiar os pastores? Estou falando da tarefa de vigiar. A tarefa de vigiar. O próximo. Os pastores vigiam e rezam atentamente durante a noite por suas ovelhas. Uma das tarefas essenciais de um pastor é orar e aprender a orar durante a noite. Tudo bem? Para orar, você precisa de um momento de silêncio. E muitas vezes, infelizmente, não há um período de silêncio adequado e tranquilo para a oração. E como não há um período de silêncio para a oração, porque não há um período de silêncio para a oração, o que acontece? Você não ora. Quantos percebem que vocês não oram muito? Existem duas razões pelas quais não oramos. A primeira, não há tempo de silêncio. A segunda, não há um lugar silencioso. Entendeu? E então a terceira coisa é que você realmente dorme muito, muito tarde. Então, uma das novas revelações que está no sistema é dormir cedo, como se você estivesse doente. Você vai acordar sem a necessidade de um despertador no meio da noite e de forma surpreendente conseguirá orar com profunda devoção. Qualquer pessoa que possui uma família, sua família, por sua própria natureza, pode se tornar uma significativa distração para a realização de todas as atividades espirituais. É por isso que Paulo não se casou e Jesus não se casou. Você está aí? Sim. Então é de suma importância que você aprenda como vigiar, como estar atento e vigilante. A tarefa essencial do pastor é, de fato, vigiar diligentemente e proteger com zelo o seu rebanho. O que você acha? E nós não vigiamos. Está escrito, portanto, não durmamos como os outros, mas, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios e vigilantes em todos os momentos. 1 Tessalonicenses 5:6. Um verdadeiro pastor não pode dormir como as outras pessoas dormem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Portanto, não durmamos como os outros que vivem na escuridão e na inconsciência. Amém. Mas, pelo contrário, vigiemos atentamente e sejamos sóbrios em nosso comportamento e em nossas atitudes. Não durmamos como os outros, mas permaneçamos despertos e vigilantes em todo o tempo. Amém. O que você acha? Quantos querem orar mais? Você gostaria de orar mais? Eu te dei uma chave para orar mais? Na Coreia, os pastores dedicados acordam muito cedo. Eles passam o sábado inteiro orando fervorosamente e se preparando cuidadosamente para o importante culto de domingo. E no início da noite, eles se dedicam completamente, entendeu? Eles vão para o escritório, se separam de suas famílias e esperam pacientemente em Deus, orando fervorosamente pelo próximo domingo. Então, um pastor coreano
passa o sábado inteiro esperando com fé em Deus e orando com grande devoção pelo serviço de domingo. E não é de se realmente admirar. As igrejas deles são as muito maiores do mundo de fato. Por isso é muito, muito, muito importante que um pastor... Você está aí? Deveria aprender a orar bastante durante a semana. E a maioria de nós não ora muito. Verdade ou não, realmente? Verdade. E se você realmente quer ser um bom pastor, precisa orar pelo menos de 1 a 3 horas todos os dias, sem falta. E aos sábados, antes do domingo, você deve se fortalecer muito em oração, buscando a presença divina. Você está aí ou não está? Sim, estou aqui. Um ministério de oração muito forte e poderoso. Você está aí por você mesmo, buscando a Deus com fervor e dedicação. Entendeu a importância de se entregar completamente, orando incessantemente, orando com fé, orando com todo o seu coração. Mas veja, há 2 coisas que impedem as pessoas de orar: o lugar e o tempo. Não há lugar nenhum. É verdade que não há lugar nenhum, porque todo mundo está em todo lugar. Onde minha esposa está, eu acho difícil para mim. Eu acho difícil orar. Essa é a minha experiência. Eu oro melhor quando ela não está por perto. Não é que eu não a ame, mas quando ela está comigo, eu não consigo ser tão espiritual. Ou você realmente não entende muito bem o que estou dizendo porque ela está por perto. Ela é um ser humano. Você tem que conversar com ela. Você entende? Caso contrário, não se case, mas se você realmente se casou, então você tem que conversar com o ser humano que está ali, a pessoa com quem você compartilha a vida. Agora, isso é um dos seus deveres. Então você tem que parar de orar, de conversar e de se relacionar. É um dever fundamental e inegável de todo marido cristão. É uma responsabilidade que não pode ser ignorada. E então você tem que encontrar tempo para falar com Deus também. Então agora você tem 2 pessoas para conversar. E quando você fala com um, não pode falar com o outro. Quando você está falando com o outro, não pode falar com um. Então o melhor é dormir às 7h ou 8h, como se estivesse doente. Você considera que está doente, e quando você dorme e acorda, toda a casa foi silenciada até de manhã pelo sono. Aí você pode conseguir 3 horas para orar, 4 horas. Porque o cristianismo é algo individual. É algo profundamente individual e pessoal, mesmo que você seja casado. É uma questão inteiramente entre você e Deus. Você realmente entende o que estou tentando lhe dizer? O que você pensa sobre tudo isso, hein? É algo profundamente e intrinsecamente individual. É uma questão estritamente pessoal, íntima e sagrada, que se estabelece exclusivamente entre você e o seu Deus. Amém, amém. Sim, é um momento íntimo e pessoal entre você e o seu Deus. Um relacionamento verdadeiramente sagrado. Amém. Você precisa ter esse tempo precioso e insubstituível de comunhão. Infelizmente, há muitas pessoas que nomeamos como pastores que paradoxalmente não oram ou negligenciam essa prática fundamental. A única razão pela qual a nomeação pastoral deles ainda está de pé é por causa da igreja como um todo, porque ainda não os demitimos. Mas se você estivesse sozinho como pastor até agora, você mesmo já teria se demitido. Alguns de vocês oram tão pouco que chega a parecer que nem são verdadeiramente pastores. Eu não quero isso na nova e promissora geração de pastores e líderes que vai surgir da África do Sul, um lugar de grande fé e esperança.
Eu não quero viver esse estilo de vida sem oração, entendeu? Porque viver sem oração significa viver sem o verdadeiro e profundo poder espiritual. Amém. Amém. Você está aí? Já foi embora para casa? Ainda está por aqui? Então, os pastores estão vigiando, sendo o próximo os pastores vigiam com extrema cautela em todos os sentidos, sempre atentos em relação ao inimigo. Amém. Agora, a próxima e crucial tarefa de um pastor é proteger o rebanho. Este estava observando cuidadosamente. Agora vou protegê-lo. 6 maneiras ou razões pelas quais você pode proteger o número 1. Deus defende suas ovelhas por meio dos pastores. Amém. Salmo 59:16, mas eu cantarei sobre o grande poder do teu imenso poder. Sim, cantarei em alta e vibrante voz a tua infinita misericórdia pela manhã, pois tu tens sido a minha forte defesa e o meu seguro refúgio. Amém. O que você acha? Tu tens sido a minha constante defesa e o meu seguro refúgio, um porto de paz e segurança, especialmente no dia da angústia e da tribulação. Amém. O que eu disse? Protegendo. Faremos isso mais tarde.